Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero mais uma vez agradecer ao meu Deus a sua infinita bondade e misericórdia. O Senhor nosso Deus tem sido infinitamente bondoso para comigo e para com os meus familiares. Temos recebido muitas bênçãos da parte do nosso Deus. Agradecer a Deus pela saúde que Ele tem nos concedido. Me lembro que quando ainda morávamos na capital, tivemos sérios problemas nas pernas e sofremos muito ali na capital do estado da Paraíba, porque há muitos anos que temos problemas de ácido úrico, que é também uma doença chamada de gota, uma das doenças mais terríveis que se possa imaginar. Com dores agudas, muito fortes, nas articulações. E ali na capital, muitas vezes, andávamos de bengala, com tantas dores nas pernas. Passar 2 meses ou mais, em muitas ocasiões, com a crise, tem o tempo das crises. E nós oramos muito, anos, a Deus, pedindo para Deus nos ajudar. E graças a Deus que temos recebido o benefício da parte de Deus e podemos dizer que estamos praticamente curado pelo poder do nosso grande Deus, de forma que eu só tenho a agradecer a esse Deus que tem nos feito muito bem. Agradecer por mais essa oportunidade em que, por meio deste canal, das mídias sociais, nós chegamos até você com a palavra do nosso Deus. Ontem à noite, conversando com um irmão e amigo, falando a respeito da atualidade. Temos assistido vários vídeos, mensagens de homens de Deus, falando que Deus está cobrando do mundo, também está cobrando algo do seu povo, porque o juízo começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Não é o juízo para a destruição do povo de Deus, mas é para correção. E Deus está permitindo esta pandemia para que o povo, a humanidade, desperte para a realidade. Deus tem sido benevolente, como diríamos numa linguagem humana. Deus tem sido muito paciente com a humanidade. Mas chega o dia da cobrança. Chega o dia da conta. As pessoas fazem o que quer lá no mundo. Aí vem o aperto, vem a cobrança, vem a praga, vem o desespero, vem a morte.
E aí muitos começam a clamar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora aguente. É isso que ensina as Escrituras. Quando o castigo chega, tem que aguentar. E com relação à igreja, não é de hoje. Com quem eu venho conversando há 3 anos para cá, eu venho alertando: a igreja brasileira precisava de algumas atitudes positivas para se enquadrar na vontade de Deus. Não quero aqui ser juiz de ninguém, de nenhuma liderança. Quem sou eu? Eu nem liderança me acho no meio do povo de Deus. E o que nós já havíamos percebido e falado com amigos com quem nós conversamos é que Deus precisava entrar em ação para corrigir atitudes de muitas lideranças cristãs no Brasil. Os homens, muitos ou quase todos, as lideranças principais se achando donos da igreja, e a igreja é de Cristo, é propriedade exclusiva de Cristo. Muitos líderes se achando o rei da cocada preta, na linguagem aqui do nosso sertão. E as coisas não funcionam assim. Ontem, eu conversando com esse irmão e amigo, eu dizia para ele que muitos expulsaram o Espírito Santo da liderança da igreja. E os homens tomaram as rédeas, fazendo como bem queriam. Agora chegou a cobrança, chegou a conta. Cristo não dá sua glória para ninguém. E agora o acerto de conta é o quê? Tanto para o mundo como para nós, os cristãos. É um verdadeiro arrependimento. Tenho ouvido muitas mensagens de homens de Deus em que o Senhor, usando os tais, está pedindo arrependimento. Precisamos buscar a Deus em verdade, em sinceridade, com um verdadeiro arrependimento, transformação de vida, simplesmente fazer parte de uma sociedade religiosa, de uma igreja, de uma denominação, não significa que está fazendo-se a vontade de Deus, não. A vontade de Deus tem que imperar, e quando os seres humanos não obedecem essa determinação vinda dos céus pelo Espírito Santo, então o Senhor, ele toma o comando. E Deus vai tomar o comando se houver verdadeiro arrependimento. Se não houver o verdadeiro arrependimento, a igreja brasileira vai perder muita coisa da presença de Deus. Não vai acontecer, vai acontecer. Já está acontecendo. Na Europa, nós temos um exemplo que perdeu a essência, a igreja de Cristo na Europa, perdeu a essência. Grandes igrejas fecharam, se tornaram pontos turísticos, restaurantes, bares, campos de futebol e etc. e tal. Nos Estados Unidos não foi diferente. Movimentos gospel, modismos, relativizando as coisas de Deus, profanando as coisas de Deus. Aconteceu o que aconteceu. Passou para o Brasil. Nós temos em nosso país, tínhamos
Escreva o que eu estou dizendo. Tínhamos a mão de Deus operando maravilhosamente aqui em nosso país. E de um tempo para cá, 10 anos para cá, muita coisa mudou. Os homens querendo ser o dominador, querendo fazer do seu modo, deixando Deus para trás, negando a direção do Espírito Santo e fazendo como bem entende. Chegou a conta, chegou a cobrança. Deus quer mudança. Deus quer que o seu povo busque a Ele em primeiro lugar. Agora, ou tudo ou nada. Ou a igreja brasileira entra num verdadeiro arrependimento e num verdadeiro avivamento, que não é pula-pula, não é movimento, não é show. O verdadeiro arrependimento e avivamento é retorno às Escrituras. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão menosprezando a palavra de Deus. Os verdadeiros pregadores enfrentam oposição nas igrejas para pregar a palavra de Deus. Mas o oba-oba é o que mais se via. Os movimentos, a dançaria, a gritaria, era o que mais se via. A coisa vai mudar daqui para frente. Só quem vai ficar em pé são os verdadeiros convertidos, nascidos de novo, transformados. Vai ter que voltar ao primeiro amor a Deus, ao primeiro amor ao próximo, ao primeiro amor na obra de Deus, ao primeiro amor na evangelização. A evangelização desprezada completamente. Muitos líderes satisfeitos com suas igrejas cheias. Sociedade religiosa. Vão ter que voltar à evangelização. Evangelizar para trazer as pessoas de volta para a igreja. É isso que nós estamos vendo nestes últimos dias. Deus está cobrando mudanças da sua igreja, cada um. Deus está cobrando mudança das lideranças, em que transformaram a igreja, as denominações, em reino dos homens. Mas vamos para a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 10 e 11, diz assim para nós: Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Estes dois versículos é a continuidade do que Paulo vinha escrevendo aos seus filhos na fé, ali na cidade de Tessalônica, em que no versículo 9 ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Por que Cristo morreu por nós? Porque havia a necessidade. O mundo, quando Cristo se manifestou na terra,
estava terrivelmente perdido. Só havia entre tantas nações, hoje nós temos quase 200 nações independentes, na época talvez não tivesse tantas, mas as nações naquela época, na sua grande maioria, quase todas, estavam no caminho inverso à vontade de Deus. Uma única nação chamada Israel, que até certo ponto procurava fazer a vontade de Deus, estava também em rebelião, em apostasia contra o Criador de todas as coisas. E Deus, como Ele é onisciente, conhece todas as coisas antes delas acontecerem, Ele já profetizava há anos, através dos seus profetas, dos seus mensageiros, sobre o momento do resgate. Havia a necessidade de resgatar as suas criaturas do império das trevas. O mundo, Paulo escreveu naquela época, diz, o mundo jaz no maligno. O mundo estava em profundas trevas, no pecado, na iniquidade, na transgressão aos mandamentos de Deus. E ou Deus destruía o planeta Terra, ou Deus enviaria um redentor. A morte do Senhor Jesus foi um ato perfeito de redenção, comprar de volta, adquirir de volta. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que Paulo fala que ele morreu por nós. Ninguém, nem até mesmo os principais líderes religiosos de Israel tinham condições de salvar a si mesmo. Não haviam. Paulo escreveu em outra parte, não há um justo, nenhum sequer. Essa era a condição da humanidade quando Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A morte de Cristo foi a morte de reconciliação. Desde que Deus criou os seres humanos sobre o planeta Terra, cada vez mais o homem, o ser humano, se distanciava do seu Criador, se afastava de Deus, estava dando as costas para Deus. O Evangelho diz que havia inimizade entre Deus e os homens. A morte de Cristo foi o ato de reconciliação, trazer o homem de volta. Como? Quando Deus criou o homem, que colocou no Jardim do Éden, havia comunhão diária do homem com Deus. E o pecado afastou. E o caminho da humanidade foi cada vez mais se distanciar do Criador, do Deus de amor, bondade e misericórdia. Então estava tão distante que a vinda de Cristo, a morte de Cristo, foi para reconciliar, trazer o homem de volta para o seu Criador. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é santo, santo e santo. E não aceita a iniquidade e o pecado, o erro do ser humano. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. De forma que a morte de Cristo foi para trazer de volta o homem aos braços de Deus, estabelecendo a reconciliação. A morte de Cristo foi o preço para essa redenção, foi o preço para essa reconciliação
Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava ali trazendo o homem de volta ao colo de Deus, aos braços de Deus, ao coração do Pai, para que haja a perfeita comunhão. Eis a razão da vinda e da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é diferente agora na vinda de Cristo. Cristo está voltando. Ele vai vir para redimir deste mundo, para resgatar desse mundo um povo seu especial que ele comprou com o seu precioso sangue. A vinda de Cristo, que já está prevista e se aproxima a cada dia, vai ser para tirar o seu povo do mundo e levar para si mesmo. E Paulo, nesta mensagem, ele diz para nós: Cristo morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse é o trabalho de Cristo. É que nós vivamos uma vida dedicada para Ele. Claro, trabalhando, vivendo em sociedade, cumprindo as nossas obrigações e deveres como cidadão, mas dando prioridade às coisas de Deus. Não é mais tempo de brincar de ser cristão. Não. Repito mais uma vez nesta mensagem, agora, ou tudo ou nada. Chegou o vento para balançar a figueira. E o tempo nos mostra de que o fruto podre vai cair. Já está. As denominações, as igrejas lotadas. E hoje você vai a um culto e é 1/3 do povo. Quando muito, 40% ou 50%. Porque precisava haver esse momento para que se parasse de brincar com as coisas de Deus, para não profanar as coisas de Deus. No mundo você vive de qualquer maneira, mas no caminho do Evangelho não é assim que funcionam as coisas. Tem que haver sinceridade. Tem que haver verdade, tem que haver transparência. Aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Quem não é convertido, quem não é nascido de novo, quem não é transformado pelo poder do Evangelho, não aguenta prova. Cai na primeira tentação que o inimigo lança. E Deus permitindo tudo isso para saber quem é quem. Chegou o tempo da transparência cristã, de se saber quem é quem. Só vai suportar essa prova que nós estamos passando no nosso país, no mundo, quem for cristão verdadeiro. Quem não for, vai acreditar mais na ciência do que na palavra de Deus. Vai viver mais a ciência do que a fé cristã. E nós estamos entrando nesse funil. E o que nós devemos fazer? É estar em Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, precisamos estar em Cristo. Sem tutubiar, como nós dizemos aqui no sertão. Sem ficar em cima do muro, mas tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição de verdadeiros representantes de Deus, de servos de Deus, de defensores da causa do Evangelho. Não há mais tempo para relativizar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não. Nós temos que entrar no prumo. Chegou o momento da provação
em que Deus está só observando quem é realmente servo dele e quem não serve a ele. Quem dá prioridade às coisas do reino de Deus e quem tem o mundo no seu coração como prioridade. Chegou o momento da decisão. Não há mais o que esperar senão a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 11, Paulo termina esse texto que nós estamos explicando, desde o versículo 1 até o versículo 11, ele nos autorizando como representantes de Cristo, como embaixadores de Deus aqui na terra, dizendo o seguinte: por isso exaltai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Os verdadeiros evangelistas, mensageiros do reino de Deus, têm que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Quem imaginaria, antes de começar essa pandemia, que seríamos proibidos de realizar cultos públicos e perdemos muitas oportunidades porque o evangelho deixou de ser prioridade. Realização de cultos públicos, como começou no primeiro século da nossa era cristã, quase que não tinha mais. E agora, queremos fazer e não tem como, porque a legislação, as autoridades proíbem por conta da pandemia para evitar aglomerações. E o que fazer? Usar as mídias sociais. Quantos ignorantes, não vamos usar a internet na igreja. Hoje o que estão fazendo? Cultos online. Cadê a ignorância? Você viu para quê? Eu mesmo já fui criticado por lideranças. Fica nas mídias sociais pregando. E agora vão fazer o mesmo. E cadê a crítica? Porque não é de hoje. Quando eu falo, eu tenho autoridade para falar, porque é uma vida toda. É uma vida desde que me converti, há mais de 30 anos atrás. É o mesmo rojão, é a mesma pisada. Então eu tenho autoridade para falar. Mais de 10 anos nos programas de rádio, sendo criticado, sem apoio das lideranças. Mas nunca parei, sempre fazendo. Quando cheguei aqui, no Alto Sertão, não tem rádio, não tem como fazer programa de televisão. Somos limitados porque dependemos das lideranças da igreja para realizar trabalhos de evangelização. Então, desde 2014 que nós vemos trabalhando nas mídias sociais, divulgando a palavra de Deus, não me canso de fazer isso. Por quê? Porque está escrito aqui: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você está fazendo? Você vem fazendo? Nós temos que nos adequar a cada tempo da história da igreja, da história da humanidade. Nós temos que aproveitar cada espaço. E qual é o espaço ideal nos dias de hoje? Através das mídias sociais. Por isso que nós temos quase todos os dias gravado um vídeo incentivando os irmãos, as irmãs, as lideranças. Vamos pregar o evangelho naquilo que nos é permitido. Não pode culto na rua, não pode. Não pode visitar as famílias para pregar, não pode. E vamos parar, cruzar os braços? Não pode também. Temos que fazer alguma coisa. Temos que pregar o evangelho. Temos que falar de Jesus. Temos que mostrar que esse momento de provação
que a humanidade está passando é permitido por Deus para que haja um arrependimento nesta nação e no mundo. Deus requer um verdadeiro arrependimento, um avivamento para a sua igreja, retorno às sagradas escrituras, a valorização das coisas do reino de Deus como prioridade. Agora, querem trabalhar? Não tem como. E muita gente parado em casa sem fazer nada. Vamos fazer. Abre uma página no Facebook, no Twitter, um blog, um canal no YouTube, para gravar vídeos, mensagens, pregar o Evangelho. Se está todo mundo em casa, qual é o meio mais acessível nos dias de hoje? Internet. Vamos usar a internet para pregar o Evangelho, meu irmão, minha irmã. É o momento que Deus nos chama a essa responsabilidade. Quando diz, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos, ou vigiemos, ou durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como bem o fazeis. Esse é o nosso momento de pregar o Evangelho, de falar das coisas do nosso Deus. Mais uma vez, pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações. É muito importante, você que já é inscrito principalmente no nosso canal, vamos sempre estar gravando aqui um vídeo, uma mensagem, um comentário, uma pregação e divulgando, e pedir a você que compartilhe as nossas matérias para que juntos possamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. É um momento missionário em que o coração das pessoas deve receber a mensagem do Evangelho através de minha pessoa e de sua pessoa. Visite as nossas mídias sociais, Facebook Evangelista Francisco Amâncio, no Twitter nós temos comentário bíblico, nosso blog, comentário expositivo do Novo Testamento. Assim sendo, até o próximo comentário.